Galerinha, tudo bem? Chegamos à nossa reta final aí do bimestre, final de ano, né? E eu resolvi fazer um aulão assim, né? Sobre os nossos conteúdos, os principais, tá bom? E nós iremos falar aqui nessa vídeo aula sobre regência verbal, regência nominal. Vamos falar um pouco também sobre um pouco dos tipos de sujeito, tá bom? É um aulão aí para vocês se prepararem para as provas, né? Então vamos lá. Regência verbal. O que é regência verbal? É a relação de um verbo sobre seus complementos. Como assim, professor? Dependendo da situação, né? Ele vai ser objeto direto ou objeto indireto. E adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido no verbo. A seguir você verá alguns exemplos, mas vamos melhorar aqui um pouco mais falar um pouco mais sobre a definição aqui de regência. Beleza? Vamos lá. Acompanha comigo aí, ó. A regência, tanto a regência verbal como a regência nominal, é o processo em que um termo determinante rege outro determinado. A ele estabelecemos relação de subordinação entre os dois, né? A marca de sua subordinação costuma dar-se pela preposição, que liga um termo a outro, ou pela ausência dela, né? Então, conforme o próprio nome já indica, a regência verbal trata da relação de subordinação entre o verbo e outro termo, sendo este o complemento ou preposição. Aqui nós temos um modelo, né, uma estrutura. Nós temos o verbo mais o complemento, né? Então é justamente isso, né? Como nós estamos falando sobre regência verbal, nós temos o verbo mais o complemento, ok? E é essa relação que a gente precisa estabelecer entre esse verbo e o complemento. Nós temos aí um objeto direto, objeto indireto, e é isso que a gente precisa entender, beleza? Os alunos tinham boas notas. Ele adorava dirigir o próprio carro. Você terminou o projeto? Nos 3 exemplos, o verbo não precisou ser regido por nenhuma preposição para dar sentido ao enunciado. Vamos analisar? No primeiro exemplo aqui, ó, na primeira frase, os alunos tinham, né, boas notas. Nós temos o verbo ter aí, né? Verbo ter. Então aqui ele está conjugado, né? O verbo ter está conjugado aí no passado. Tinha, né? Ele tinha o quê? Boas notas, né? Boas notas é esse complemento aqui que nós estamos citando. Então, note que entre o verbo ter, né, conjugado aí, e boas notas, nós não temos uma preposição. Se não tem preposição, pessoal, nós temos aqui o objeto direto. No segundo exemplo aqui, ó, nós temos, ó, ele adorava dirigir o próprio carro. Nós temos o verbo adorar aí, ó. Ele está conjugado, né, no passado, né? Adorava. Dirigir o próprio carro é o complemento, beleza? Note que entre o verbo, né, adorava, e dirigir o próprio carro, que é complemento, não tem uma preposição. Se não tem preposição, gente, é um objeto direto, né? É um caso de regência verbal em que o complemento é objeto direto, beleza? E aqui nós temos um terceiro exemplo, ó. Você terminou o projeto? É uma pergunta aí. Nós temos o verbo terminar conjugado aí, ó, no passado. Terminou. Ou não é preposição. Então, olha só. Projeto, né? O projeto é o complemento aí, ó. Note que entre o verbo e o complemento não existe uma preposição. Então, é um verbo. Nós temos aí um verbo transitivo direto, ok? Então, note esses exemplozinhos aí, ó, que vocês vão se familiarizar melhor, né, com esse conteúdo sobre regência. Lembrando que aqui nós estamos falando de regência verbal, né? O verbo está regendo a oração aí, né? O verbo terminar, o verbo adorar e o verbo ter, né? Só que estão conjugados aí, obviamente. Vamos passar adiante aqui. Olha só, só para fixar melhor, né, essa ideia para você, olha só. Quando o verbo é transitivo direto, diz-se que uma preposição rege esse verbo. Ou seja, que a preposição é necessária para ligá-lo ao seu complemento e dar um significado adequado ao enunciado, né? Então, vou repetir novamente.
quando o verbo é transitivo indireto, disse que uma preposição rege esse verbo, né? Vamos ver? Olha só a estrutura aqui, ó. Note que quando o verbo é transitivo direto, a fórmula muda lá, ó, a estrutura da frase lá, ó. No verbo transitivo direto nós temos o verbo mais o complemento. No verbo transitivo indireto nós temos o verbo mais a preposição e mais o complemento. Não é difícil isso aqui, hein, gente? É só estudar. Olha só essas frases aí, ó. Ela opinou sobre o caso. Nós temos o verbo opinar. Sobre o caso é o nosso complemento, né? E nós temos esse sobre, né? Que é o nosso, que é a nossa preposição. Na segunda frase aqui, ó, é verdade que você se divorciou do João, né? É verdade que você se divorciou. Nós temos aqui o verbo divorciar, né? Conjugado aí, e nós temos a preposição do aqui, ó. E João é o complemento, né? Então, verbo mais preposição, verbo, aqui, ó, verbo divorciar. Nós temos aqui do, a preposição, e nós temos aqui o João, o complemento, beleza? No terceiro exemplo aqui nós temos: eu me esforcei para conseguir um emprego. Vamos ver aí. Onde que está o verbo aqui, ó, o verbo esforçar? Eu me esforcei para, olha só. Então nós temos o verbo esforçar, ele está conjugado, né? Nós temos aqui a preposição para, e nós temos aqui o complemento, né? Que é conseguir um emprego. Então, vocês perceberam a diferença aí entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto? Verbo transitivo direto, você só tem o verbo e o complemento, ó. Os alunos tinham, o verbo ter, tinham é o verbo, boas notas, não tem uma preposição. Ele adorava, o verbo adorar, né? Está conjugado, adorava dirigir o próprio carro, adorava dirigir, né? Então nós temos aqui dirigir, e não temos uma preposição, porque o aqui não é preposição. Então, dirigir o próprio carro. No terceiro exemplo, você terminou o projeto. O verbo terminar, o projeto é o complemento, não tem preposição, então é verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto, nós temos aqui, né? Ele opinou sobre o caso, né? Nós temos aqui o verbo opinar, nós temos sobre, que é a preposição, e nós temos o caso, que é o complemento. Aqui nós temos, é verdade que você se divorciou do João. Nós temos aí, ó, o verbo divorciar, né? Que é o nosso verbinho. Nós temos do, que é a preposição, e nós temos João, que é o complemento. Beleza? Ficou claro, pessoal? Deu para entender nessa relação de verbo transitivo e verbo transitivo indireto? Espero que sim.